Marombeiro Pobre Louco revela essa semana que teve mais um piripaque, dessa vez no coração, no fígado, nos rins. E quando parecia que ele ia finalmente começar a se cuidar, ele revela que as paradinhas não tem nada a ver com a história e que ele vai continuar usando. Oh, meu Deus do céu, cara, eu tô rindo, mas tô rindo nervoso. Eu queria ter falado sobre isso, mas um pau aqui no meu computador e agora eu consegui restabelecer tudo, então vou falar do piripaque e da reviravolta que deu. Então, antes de mais nada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Se você está precisando de suplementação de qualidade para te ajudar a botar o shape, não esquece, no site da Max Titânio, o cupom MAX10 Personal Fábio para ganhar 10% de desconto, ou melhor ainda, no site da Probiótica eu te dou um presentão, que é um cupom de 15% para você ganhar aquele desconto legal, mais legal ainda, para você comprar suplemento de qualidade, beleza? Eu sou o Personal Fábio Vilas Boas e vamos ao que interessa. E a notícia começa nessa nota escrita, onde ele anuncia o problema, né? E ele diz aqui: gangue, só Deus para me salvar agora. Desde domingo estou sentindo fortes dores embaixo do peito esquerdo. Hoje fui fazer todos os exames de sangue e também fiz ultrassom total do abdômen para ver os órgãos e investigar a causa da dor. E descobri que estou com 2 nódulos no fígado, 17 ml de água ao redor do coração e com uma inflamação nos 2 rins. Estou sem cabeça para falar agora, mas peço que orem por mim. Preciso muito da oração de todos. Agora vamos ver o pronunciamento falado dele através de uma nota no shorts do canal do YouTube dele. Eu tô com os nódulos no fígado, alguns nódulos, não sei o que é isso. Nódulo no fígado é como se começasse a aparecer alguns caroços que podem ser alguma espécie de tumor, tanto benigno, mas também pode ser maligno. Então tem que ficar muito atento. Aparecendo isso, já corre para o médico e já começa o tratamento imediatamente. Eu estou com infecção no rim, infecção urinária no rim. Eu tô com pus em volta do coração. Eu tô com 17 ml de pus de água, alguma coisa do tipo, em volta do coração. Então, mano, o bagulho não é brincadeira, tá ligado? Eu tô muito preocupado com tudo isso. Pô, mano, peço que vocês orem por mim, que torçam por mim, e eu não vou desistir, tá ligado? Isso é mais um capítulo da minha vida aí que eu tenho certeza que eu vou vencer. Eu acredito que todo mundo tem problema, eu acredito que você também é cheio de problema, eu também sou. E eu tô aqui pra provar, cara, que eu sou um ser humano como qualquer um e que eu não vou desistir, eu vou superar tudo isso. Entendeu? Eu vou voltar, eu vou recuperar minha saúde, eu vou ainda ser um cara que motiva vocês, ser um cara que tá sempre aqui motivando vocês a treinar, a comer. E eu sempre falei muito de bomba, eu sempre incentivei muita bomba, mas eu aprendi muito com tudo isso que aconteceu com a minha vida e peço pra vocês tomar cuidado, pô, porque tudo que a gente faz na nossa vida, a gente paga e uma hora o preço chega, tá ligado? Não tô falando que isso aqui é culpa da bomba, mas cuidado, se cuida, tá ligado? Se apega com Deus, faz as coisas certinho, porque uma hora lá na frente, cara, a gente vai cobrar, a gente vai pagar tudo que a gente tá plantando. E eu vou pra cima, mas não vou desistir. E Deus tá comigo, eu tenho certeza que eu vou superar tudo isso. E tá aqui o relatório médico publicado pelo próprio Marombeiro Pobre Louco e republicado pelo Brasil Bodybuilding News, que mais uma vez faz uma excelente cobertura sobre tudo que rola no mundo da maromba, deixando a gente bem antenado sobre tudo que acontece, né? Mais uma vez, obrigado e parabéns pela cobertura. E a grande conclusão aqui, né? Não vou nem perder muito tempo lendo tudo isso aqui, para não tomar muito tempo, o vídeo não ficar muito grande, mas aqui, ó, nódulos hepáticos em lobo esquerdo a esclarecer, né? Precisa de mais exames para ver mais sobre esses nódulos. Sinais pielonefrite à direita e nefrocalcinose em ambos os rins. Tudo bem? Então, tem essas nodulações hepáticas no lobo esquerdo, que ainda falta esclarecer de fato, mas a grande observação aqui é sobre o tamanho dos nódulos, e aparece aqui no relatório, né? Primeiro, ecogênico, medido de 2,5 cm por 1,9. Segundo, isocogênico e heterogêneo, medindo de 5,5 cm por 3,4. E o terceiro, hipocogênico e heterogêneo, medindo de 3,6 cm por 2,3 centímetros, mais, beleza? E o que são esses sinais pielonefrite à direita, nefrocalcinose em ambos os rins? Eu até ativei o módulo IA aqui do Google para ajudar nessa explicação certinha, tudo bem? Então, a pielonefrite
infecção dos rins, né? Lembra, tudo termina em ite, tem a ver com infecção, inflamação, né? Então a pielonefrite é uma inflamação infecciosa do rim, geralmente causada por bactérias que sobem da bexiga para os rins. Sintomas: febre alta, dor intensa na região lombar, nas costas, náuseas e mal-estar geral. Tratamento: uso de antibióticos, muitas vezes exigindo internação hospitalar para administração intravenosa em casos graves. Risco: se não tratada, pode causar cicatrizes, cicatrizes renais permanentes e septicemia, infecção generalizada. Cara, infecção de rim pode levar a uma sepse, como aconteceu há pouco tempo atrás com o Ron Coleman, né? E quase levou ele. E tem a nefrocalcinose, a deposição de cálcio. A nefrocalcinose é a deposição generalizada de sais de cálcio no tecido parênquima do rim, diferindo do cálculo renal, a pedra, tá? Não tem nada a ver com pedra, tá? Que se forma nas vias coletoras da urina, causas frequentemente associadas a distúrbios metabólicos, como excesso de cálcio no sangue ou na urina, hiperpatiroidismo, desculpa ter a terminologia meio grande aqui, ou acidose tubular renal. Sintomas: geralmente é assintomática nas fases iniciais, sendo descoberto por exames de imagem, né? Precisou de uma sonografia para descobrir isso, mas os sintomas aparentemente tem mais a ver com isso aqui, ó, pielonefrite, tá? As consequências podem levar à formação de cálculos renais a longo prazo, prejudicar a filtragem do rim, ou seja, isso poderia levar até mesmo fazer com que o marombeiro, o pobre louco, desenvolvesse pedra no rim, né? Então essa é a observação maior que precisava ser feito aqui. Você acompanhou que tempo atrás, alguns meses atrás, ele quase foi dessa por causa de um problema sério no rim e quase levou ele a uma sepsemia, uma parada dos rins que poderia levar ele para uma hemodiálise. Um problema semelhante aconteceu com o Ron Coleman um tempo atrás, que quase levou dessa, né? Mas você acha que ele acordou para a vida? Não, ele não fez isso, porque segundo ele, o problema é herpes. É isso mesmo, acompanhe o vídeo aqui agora, gente. Gang, eu acabei de descobrir que eu tô com herpes. Eu estou com herpes. O nome da doença se chama herpes zoster. Como minha imunidade abaixou agora nesses últimos dias, a herpes me pegou. Ó, começou a sair uns sintomas aqui. Tá tendo sintomas mesmo. mesmo. Eu tô sentindo muita pontada embaixo do peito e saiu uns sintomas nas costas. O médico falou que essa herpes zoster, ela ataca um nervo que tem embaixo do coração e inflama tudo. Como a minha imunidade abaixou nos últimos dias, eu contraí herpes, entendeu? E eu vou lá no médico hoje com o resultado dos meus exames de sangue e ele vai me dar o relatório. Uma coisa é fato, que os sintomas da herpes, eles aparecem quando há uma queda do sistema imunológico, né? Mas vamos acompanhar, porque tem muita água para rolar nisso aí. Completo de tudo que está acontecendo com a minha saúde, como é que está a situação do meu fígado, do meu rim, do meu coração, e agora essa nova luta aí que surgiu aí, essa herpes, que ele falou que é um negócio normal, que todo mundo pode ter. Não é herpes genital, família, e não é herpes bucal, é uma herpes que todo mundo pode pegar e ela ataca um nervo que tem embaixo do coração. Por isso que dá essas bolinhas aqui, ó, e muita dor mesmo. Só passando para atualizar vocês, hoje eu vou lá no médico, vou falar tudo, vou mostrar tudo que ele vai falar. Peço oração para todo mundo aí. Eu acabei de fazer um cardio, eu não tô aguentando ficar sem treinar, não tô aguentando ficar parado. A minha mente está a milhão, mas eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo, família. Não estou aqui reclamando, eu tô agradecendo a Deus por eu estar vivo, mas orem por mim. Será que isso realmente tem a ver com herpes zoster? Não estou dizendo que eu estou duvidando disso, mas pode acontecer sim, tá? E ela geralmente ataca quando há uma queda do sistema imunológico por causa de estresse crônico. Então, você que anda passando por um período de estresse muito contínuo, crônico mesmo, fica bem esperto. E ela é causado pelo mesmo vírus que causa a catapora. Então eu creio que muita gente já teve catapora, eu tive quando eu era moleque também, e só que ela fica adormecida lá dentro do seu organismo, só que numa situação como essa aí, como estresse, queda de imunidade, envelhecimento ou doenças, ela pode ser ressuscitada e causar os seguintes sintomas, né, na fase inicial, também conhecido como prodrômica
acontece uma dor intensa, formigamento, queimação ou coceira em uma área específica da pele, às vezes acompanhados de febre e mal-estar. Tem a fase ativa, onde tem um surgimento de manchas vermelhas que evoluem para bolhas, vesículas agrupadas em formato de faixa, seguindo o trajeto de um nervo. Realmente, no marombeiro, o pobre Luke tinha uma faixa que contornava o peito dele, né? Por isso que eu falo, não estou duvidando, pode ser, né? Mas eu já vou falar um pouco mais a respeito disso. E tem a fase de curva, onde aparecem bolhas, as bolhas secam, formam crostras e cicatrizam em cerca de 2 a 4 semanas. Tem tratamento, ou se tem sintomas assim, aparecimento dessas bolhas, vá procurar tratamento. Eu já atendi pessoas na sala de musculação com isso, sei como é que é o sofrimento. Mas o que me chama a atenção é que o marombeiro fez esse pronunciamento e, de fato, alguns sintomas que ele apresentava têm a ver com a herpes, só que em nenhum momento ele fala sobre as nodulações no fígado. Então, dane-se, vou voltar a tomar as paradinhas. Ai, meu Deus do céu, tô rindo nervoso. Eu não posso deixar de falar sobre essa parte onde ele publica um vídeo conversando com o médico dele para esclarecer essa situação. Então acompanha comigo, que é muito importante que você assista essa parte da conversa e o pronunciamento do médico. Todo mundo que tá me acompanhando tá achando que eu tô morrendo, tá achando que é os últimos dias do pobre louco. Não, o pobre louco vai viver bastante ainda, se Deus quiser. Que você falasse pra galera como é que tá os meus exames, tipo assim, meu colesterol, como é que tá as minhas taxas. Não, tá tudo excelente. Pelo que eu te mandei, tem algum BO, tem algo muito fora do normal? Não. Tá tudo normal a princípio, tá? Vou até abrir de novo aqui, mas a princípio tudo normal. A princípio não, as taxas de filtração do rim, a ureia, a creatinina, os eletrólitos estão em valores tudo normais. Normal. Então tá? Eu não tô com insuficiência renal de novo. Não, de forma alguma. Seu rim tá em taxa normal, você... Aquele relatório que eu li anteriormente, não. Voltou a filtrar normal. Voltava antes de ter o problema que você teve. Ah, entendi. Então aquele problema que eu tive antes não tem nada a ver com isso. Não, de forma alguma. Tá? O que você teve agora, que foi dessa dor no peito, na pele, né, de certa forma, foi da herpes zoster. E esse sintoma de pericardite aqui foi mais um achado, né, do exame. Claro, isso aqui a gente vai ter que acompanhar com o cardio e tudo mais, mas assim, não foi essa causa. Isso aqui a gente achou no exame e por acaso vamos investigar. Cara, seus exames, se você, assim, como que a gente conseguiria saber que você usa esteroide? Pelo eixo suprimido, né, que seria o FSH ou LH. Sim. Então, assim, você vê a testa lá em cima, o FSH e LH suprimido, a gente sabe que tá usando testa. Sim, é fato. Quem usa bomba pra caramba, quem toma suco pra caramba e vai fazer o exame, aparece lá LH e FSH lá embaixo. Isso é fato. Ah, entendi. Mas é aquela coisa, por exemplo, se você para de usar e consegue voltar essa produção, a LH e o FSH normaliza, não daria nem pra saber que você usou mano, hormônio. Que benção. Não ser olhando o shape, né? Porque... Não é bem assim, tá? Dependendo do tempo, tá? Eu já não concordo com esse médico não, tá? Não sou melhor que ninguém para falar isso, mas dependendo do tempo que a pessoa usa, ou das quantidades, se é um usuário crônico, essa dose pode nunca mais voltar a ser o normal. Pode voltar, mas normalizar, dependendo do tempo que esse cara usou, ou da dose, não volta ao normal não, tá? Poxa, finalmente. Pô, família, então eu tô muito feliz, cara. Resumindo, esses problemas não tem nada a ver com anabolizante, minha saúde tá boa. Foi mais um susto mesmo, graças a Deus. Deus ouviu minha oração e tá me dando mais uma chance pra continuar aqui trazendo conteúdo pra vocês. É um alerta, né, Paulo? É mais um alerta. Mais um alerta, acho que o cara. terceiro não vai ver. Deus não chega, mano. Fala, pô. Esse cara já tá tirando a favela já, tá ligado? Já dei várias chances pra ele voltar pro suco. Aí é marcha. Como que fala? O anabolizante também, ele altera muito a grossura do sangue, né, que fala? Sim, o hematócrito, né? Como é que tá meu hematócrito? Tá de boa? Tá normal. A relação ali, né, de hemoglobina e hematócrito tá normal. É isso. Não, mano, quero agradecer demais ao Dr. Vitor, então. Obrigado, irmão. Então, só focar nesse tratamento. Isso, acabando esse tratamento, eu posso voltar no vida normal, treinar. A gente vai fazer os exames certinho só pra ver se realmente tratou a infecção. Mas, no princípio, vai ser tratado sim, de vida normal. Ô, doutor, obrigado por tudo, tá? Ai, Jesus. Deus abençoe sua vida, irmão. Doutor, cara, eu tô rindo de nervoso, sério mesmo, cara. Porque, beleza, os sintomas podem estar relacionados a herpes, claro, não estou duvidando.
tem tudo a ver, sim. Eu já atendi muita gente com herpes nas academias. Eu sei como é que é chato, essas bolhas que ficam, assim, incômodo que é. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que esse médico, nenhum momento falou sobre as nodulações no rim, no fígado, aliás. Nenhum momento falou sobre isso. Como se aquilo não fosse nada demais. Isso que me chamou mais atenção, que me deixou mais perplexo, cara. Pelo amor de Deus. Sabe, eu não sou melhor que ninguém. Eu quero acreditar que ele é um cara sério, mas eu acho que tá faltando um médico, linha dura mesmo, na vida desse pobre louco, chegar a bater na mesa e ter uma conversa séria no pé do ouvido com o cara, falar, meu, se você não mudar esse estilo de vida, você vai de arrasta. Olha os sinais que você já tá recebendo. Piripaque no rim, que quase levou ele ao hemodiálise meses atrás. Agora as nodulações, esses líquidos embaixo do coração, e tudo parece que ao mesmo tempo ter desencadeado uma herpes devido ao estresse. Pode ser que ele esteja passando um estresse muito grande, não sei qual o motivo, né? Como já falei, o estresse crônico pode desencadear a herpes zoster. Mas me chamou atenção isso, que me deixa até irritado, me deixa perplexo. O médico não falou em nenhum momento sobre as nodulações, não chamou a atenção dele sobre as nodulações, o quanto que ele tem que se cuidar. E todo mundo sabe, eu já vi ele falando, ele já fez uso das paradinhas orais. E dependendo da substância, elas têm muito metabolismo hepático, o que pode desencadear até mesmo tumores. Isso que me chamou a atenção. Tá faltando realmente uma conversa séria, tá? Não tô dizendo que o médico não é sério, muito pelo contrário, mas tá faltando uma conversa séria com esse cara, porque se ele não mudar esse estilo de vida, vai acontecer o pior. Foi o segundo aviso. E o terceiro, como é que vai ser? Marombeiro, Renato, na boa, você tem filho, cara. Que vida você quer dar pro seu filho desse jeito? Eu acho que você precisa de uma séria ajuda, cara. Você precisa de uma ajuda para tratar esse vício que você tem. Aí você contorna, você vai lá no médico e vê que não é tudo isso aí, que não é nada demais. Ah, não, então tá, beleza, vou voltar a treinar do jeito que eu treinava antes, vou voltar a tomar as paradinhas e dane-se tudo. Olha os sinais da sua vida, cara. Olha os sinais da sua saúde aparecendo aí, cara. Isso merece atenção. Se você continuar desse jeito, a próxima pode ser pior. O terceiro aviso pode ser assim, ó, o aviso final, o desligado de disjuntores. Não estou sendo alarmista, não querendo ser, ou não querendo ser, mas já sendo. Então fique esperto, tá? Cara, sinceramente, mas quem sou eu para falar da sua vida? Sinceramente, tá? A vida é sua, você que sabe, mas arca as consequências. Se você não vai mudar, eu acho que você devia procurar uma ajuda. Eu acho que você devia se dar mais valor, sim, sinceramente, tá? Não vou ficar passando a mão na cabeça, não, cara, sinceramente. Já, em algum momento eu já fiz esse comentário escrito em uma postagem dele, mas não vou passar a mão na cabeça, tá? A vida é sua, você que sabe, mas depois não chore as consequências, tá? Porque a próxima vez pode ser um disjuntor desligando. Então, beleza, essa é a minha opinião, não sei o que você pensa a respeito disso, coloca aí nos comentários, de maneira respeitosa, vamos ajudar, vamos dar nosso apoio, vamos lá chamar a atenção do marombeiro pobre louco, dizer para ele se cuidar, dar mais valor para a vida, porque isso aí é um claro vício de esteroide que ele tá tendo, que ele não tá conseguindo parar. E aí ele vai no médico, houve um afago, e aí acha que não dá nada, que pode continuar na vida dele, que não dá nada, que não tem nada a ver com as paradinhas. Tá faltando ali uma conversa no pé do ouvido, como eu já falei, beleza? Mas enfim, gostou do vídeo? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Tá precisando de suplementação de qualidade para levar seu shape e sua dieta para o próximo nível? Acesse o site da Max Titânio e não esquece de usar o cupom MAX10 Personal Fábio para ganhar um desconto de 10%, ou melhor ainda, no site da Probiótica, utilize o cupom Personal Fábio para ganhar um descontão mais legal ainda de 15% na compra de qualquer suplemento que você precisar na sua dieta para colocar seu shape num nível maior. Valeu, pessoal, me segue também no Insta, no TikTok, no Facebook, para você conferir meu trabalho nos vídeos cursos também, para você que está na correria, que é legal, tô por lá também. E é isso, confere o vídeo relacionado à playlist para você continuar maratonando meu canal, conhecer mais meu trabalho aqui. Valeu, fiquem com Deus, se cuida e a gente se vê.